Boa noite. Difícil acreditar que já estamos encerrando o mês de março de 2022. Já estamos concluindo a nossa série de pregações no Credo dos Apóstolos. Hoje é a 12ª semana no qual temos examinado esse credo, uma confissão de fé que tem sido central na fé cristã por mais de 1.500 anos. É uma confissão de fé que examina ou que relata as doutrinas básicas da fé cristã. O que é que nós cremos como básico ao nos chamarmos de cristão? Nós temos visto muito a respeito de quem Deus é, o que Deus tem feito, quem é o seu Filho, o que é a salvação, o que significa que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Falamos sobre o Espírito Santo, a igreja, falamos sobre a remissão, quer dizer, o perdão dos pecados na semana passada. E hoje nós vamos concluir com a última parte do credo. Mas antes disso, nós vamos ler juntos esse credo e depois vamos entrar nos textos que nós temos separados para hoje à noite. Diz assim, de voz alta todos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hoje vamos falar sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. A grande ideia hoje à noite que nós vamos examinar é que, como igreja, ao afirmarmos esse credo, nós estamos declarando que nós cremos que um dia haverá uma ressurreição do corpo do crente em Jesus Cristo, e que posterior a isso haverá uma vida eterna. Mas o que significa a ressurreição do corpo? Como será esse corpo ressuscitado? Como será a vida eterna? E eu confesso hoje à noite que é provável que eu vou desconstruir um pouco algumas ideias erradas que você tem ouvido ao longo dos anos, talvez até dentro de igreja. Vamos desconstruir um pouco de teologia errada, a fim de chegarmos à conclusão do que Deus está nos ensinando a respeito da ressurreição do corpo e da vida eterna. Interessante que, ao procurar na internet, tem muito sobre a morte, mas eu encontrei duas coisas bem interessantes, só para compartilhar com vocês. No Twitter, isso é em inglês, mas no Twitter tem uma conta que é traduzido literalmente lembrete diário da morte, certo? Todo dia você recebe um lembretezinho do Twitter dizendo: você vai morrer algum dia, ou algum dia você vai morrer. Todo dia. Então você pode ver, eu copiei de ontem e dos últimos dias, todo dia aparece essa mensagenzinha. Então, se você quiser se inscrever aí nessa página do Twitter, você pode receber diariamente essa bênção dizendo: um dia você vai morrer, certo? Se isso não é o suficiente, tem um aplicativo que é chamado WeCroak, que é uma gíria americana para dizer nós morremos, certo? Croak é o barulho que o sapo faz, mas tem a ver com a ideia de pifou, acabou, morreu. Esse aplicativo envia lembretes, mas não é só lembrete que nem no Twitter, ele envia citações de pessoas
importantes ao longo da história humana a respeito da morte. E envia todo dia só para lhe ajudar a lembrar que um dia você vai morrer. Você também pode baixar esse aplicativo, tem tanto do Apple quanto do Google, então você pode baixar aí tanto para o Android quanto para o iPhone, tá certo? WeCroak, só para lembrar que um dia você vai morrer. Eita, tá começando pesado hoje à noite, né? Você veio aqui talvez hoje à noite esperando ouvir alívio para a alma, esperando ouvir uma notícia boa, uma notícia bonita. Na semana passada nós falamos sobre a morte, né? A penalidade do nosso pecado é morte e depois o juízo que nós vamos enfrentar. Mas para chegarmos na ideia de ressurreição do corpo, nós precisamos primeiro entender algo a respeito da morte, né? Nós vamos morrer. Porque não existe ressurreição de corpo que não morreu, né? Isso é óbvio simplesmente nessa afirmação. Um dos meus professores do seminário teológico tem escrito alguns livros a respeito da eternidade, a respeito da morte. E um dos seus livros, que é intitulado O Último Inimigo, na verdade não tem em português, mas é The Last Enemy. Em português é O Último Inimigo. Eu vou ler uma citação longa que ele faz ali naquele livro e eu vou colocar uma parte aqui, certo? Você vai morrer. Pare por um momento para contemplar essa realidade. Você vai morrer. Um dia, o sol irá nascer e você não o verá. Os pássaros cantarão ao raiar o dia, mas você não os ouvirá. Aí eu vou continuar. Seus amigos e familiares se reunirão para celebrar sua vida. E após o sepultamento, eles sairão para almoçar juntos a algum lugar. Logo, no seu emprego, talvez a sua cadeira favorita, talvez o lugar que você ocupava na equipe, logo essas coisas serão substituídas por outras pessoas. O resto do mundo pode até parar por um instante para lembrar de você. Para os famosos que morrem, até haverá um momento de silêncio. Mas logo as coisas continuarão como se você nunca tivesse existido. E o meu professor, ele elabora ali, Salomão observou em Eclesiastes, pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Isso em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. E versículo 11, ninguém lembra do que aconteceu no passado, quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. E a última parte dessa citação, você vai morrer, de novo. Que pensamento terrível e esmagador. Mas até você estiver disposto a abraçar essa realidade, você não estará preparado para viver. Nós gostamos de evitar conversas sobre morte, né? Normalmente nós só pensamos sobre morte quando nós visitamos aquele ente querido no hospital que está no final da vida. Talvez quando a gente vai ao velório, um culto fúnebre. Ou talvez quando nós mesmos temos passado por uma doença ou alguma luta. Até esses momentos nós não paramos para examinar a nossa mortalidade. Esse ano passado eu tive o privilégio de examinar a minha mortalidade. Ao beirar na porta da morte, eu estava enxergando a luz ali no final do túnel, preparado para entrar na eternidade devido a um caso sério de Covid. Mas Deus não permitiu, ou não era a hora para Deus me levar. Mas foi um momento de reflexão. Os dias em que eu passei ali no leito do hospital, na UTI, foram dias de reflexão, profunda reflexão. Reflexão sobre a minha vida, sobre minha família, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a eternidade, sobre o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado. Todas essas coisas estavam passando por minha mente. Mas no dia a dia, quando estamos vivendo com saúde, dinheiro no banco, as coisas estão indo bem, a maioria de nós não para refletir na realidade de que nós um dia vamos morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. É uma verdade universal, certo? E se você ainda não abraçou essa realidade, você não está preparado para viver de fato. E hoje à noite, meu
minha expectativa é que ao ouvir as palavras de Deus, que você receba essa palavra com fé e venha a examinar a sua vida e a sua eternidade. Porque se você abraçar essas verdades que eu vou compartilhar hoje à noite, tudo mudará para você. Não apenas o que está por vir, mas a maneira como você vive hoje. Temos apenas 2 pontos. Se você tem um esboço aí, os 2 pontos principais hoje à noite são a ressurreição do corpo e a vida eterna. 2 pontos. Então eu tenho tempo para gastar em cada ponto. A ressurreição do corpo é o primeiro ponto. A verdade é que, se a sua fé não incluir o conceito de ressurreição do corpo e da vida eterna, você não tem uma fé com esperança. Se a sua fé não inclui o porvir, uma ressurreição futura e uma vida eterna, a sua fé é vazia. A ressurreição do corpo é a essência da doutrina cristã, de que assim como Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós também, que o seguimos em fé, um dia experimentaremos a ressurreição do corpo. Vou citar o meu professor algumas vezes hoje à noite, viu, que eu gosto muito do livro dele. Ele disse assim, Mike Whitmer: se a morte não fosse grande coisa, não haveria razão nenhuma para ser um cristão. Certo? Se a morte não é grande coisa, não há razão nenhuma para você se tornar um cristão, um crente em Jesus Cristo. Quer dizer, se o cristianismo não pode nos ajudar no momento daquele acidente trágico, se o cristianismo não pode nos ajudar no diagnóstico de câncer ou no velório de alguém que nós amamos, o cristianismo de fato seria uma fé vazia, uma religião vazia. Um trecho que eu gosto muito é um que nós vamos examinar para começar hoje à noite. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias nesse trecho. Filipenses, uma carta de Paulo à igreja em Filipos, uma carta que foi escrita principalmente para essa igreja em Filipos, mas uma carta que tradicionalmente nós sabemos que ela foi circulada entre muitas igrejas ali da região, para compartilhar verdades a respeito da vida cristã. E aqui dentro desse trecho, Paulo elabora o seguinte: mas nós não somos cidadãos, ou nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, voltará, nós estamos esperando ansiosamente essa volta, e o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando o poder que ele tem para dominar, ou quer dizer, para controlar todas as coisas, o seu poder soberano. Debaixo dessa ideia da ressurreição do corpo e vendo especificamente esse trecho, eu quero destacar 3 pontos principais. Primeiro, o problema da morte é um problema sério. O problema da morte é um problema sério. Lembrando daquilo que nós falamos na semana passada, a morte é a consequência trágica do pecado. Aqui em Filipenses 3, Paulo fala sobre o nosso corpo fraco e mortal. Certo? Um corpo fraco no sentido que ele experimenta doença, ele é fraco no sentido que ele não tem toda a capacidade de fazer as coisas, mas é mortal, tem um fim determinado para esse corpo físico. Essa fraqueza, essa mortalidade é um problema sério. Paulo também escreve ali em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, quer dizer, a consequência ou o resultado do pecado é morte. Gente,
Eu não sei quantas vezes eu já fui em culto fúnebre ou velório e ouvi as palavras ou de pastores, ou de padres, ou de outros dizendo: a morte faz parte da vida. É o processo natural por qual todas as pessoas passam. E para isso eu digo bobagem. Não é um processo natural e não é algo normal. É algo trágico que é consequência do pecado. Nós fomos feitos para vivermos, não para morrermos. Nós fomos criados para vivermos para a glória de Deus, para vivermos eternamente. Mas o problema é que o pecado tem entrado na humanidade como castigo de Deus sobre a humanidade, e agora nós estamos debaixo desse castigo, dessa maldição. Então, enquanto a biologia e a evolução ali fora vai dizer que a morte faz parte da vida, faz parte do ciclo de vida, a Bíblia vai nos dizer que é consequência do pecado. A Bíblia vai nos dizer que é consequência de vivermos no mundo quebrado, e não é o final da história. A morte não é algo natural. Isso eu sei porque eu já estive em velório com um bebê recém-nascido ali no caixão. E para poder confortar, consolar aquela mãe, aquele pai, a única maneira é você apontar para um Deus que é maior do que a morte, porque a morte não é natural, não é normal. Quando você experimenta a morte, quando um ente querido seu experimenta a morte, há uma dor verdadeira, há uma separação, há angústia, há luto. E meus queridos, isso é certo ficarmos de luto, é certo nos entristecermos, porque a morte não é natural, mas é um problema sério. Segundo, a maior verdade da fé cristã é que Jesus conquistou a morte. Nós estudamos algumas semanas atrás a respeito da ressurreição de Jesus, que ele foi crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé não é uma fé vazia, ela se apoia em verdades históricas que foram comprovadas historicamente por muitas pessoas. E é aqui que o cristianismo se destaca de todas as outras religiões. Por quê? Porque nós afirmamos que o nosso líder, o nosso mestre, o nosso Senhor, nós afirmamos que ele morreu, mas ressuscitou. Não existe nenhuma outra religião que pode afirmar o mesmo. Para o Islã, o muçulmano segue os ensinamentos de Maomé. Mas onde está Maomé? Maomé faleceu, ele está sepultado ainda hoje. Buda, na verdade, foram mais de um, mas o homem que depois foi designado com o título de Buda, ele morreu, ele foi enterrado. Mas nós cremos no Jesus Cristo ressurreto, que venceu a morte. Meus queridos, quando eu afirmo, eu creio na ressurreição do corpo, isso me conecta com a ressurreição do meu Salvador. Isso me conecta com a verdade central do cristianismo, que é Jesus Cristo ressuscitou. Logo mais, na Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. O dia que nós separamos anualmente para nos lembrarmos que Jesus não permaneceu na cruz nem no sepulcro. Mas a verdade é que todo domingo, ao nos reunirmos como igreja, nós estamos nos reunindo justamente neste dia, não porque é o primeiro dia da semana, mas porque domingo foi o dia em qual Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É a razão porque hoje nós nos reunimos para louvar a Deus e para glorificá-lo. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Vejam comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 7. Se vocês querem saber a essência do Evangelho, esse é um trecho que vai elaborar claramente. Paulo diz assim: eu passei para vocês um ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Na minha Bíblia eu destaquei isso aí. Se é de alta importância, preciso prestar atenção. Cristo morreu
pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Eu não tenho tempo hoje à noite para examinar a ressurreição de Jesus, mas basta dizer que se você for um investigador honesto, ao examinar os fatos históricos sobre Jesus Cristo, ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque ele apareceu para muitas pessoas. E até mesmo quando Paulo escreve essa carta aqui aos Coríntios, ele está dizendo: Jesus apareceu aos apóstolos, a todos os apóstolos e a mais de 500 pessoas de uma só vez. Inclusive a maioria dessas pessoas ainda estão vivas. Quer dizer o quê? Os leitores dessa carta poderiam comprovar a simplesmente procurar essas pessoas. Por quê? Elas estavam vivas, elas viram com seus próprios olhos, elas tocaram em Jesus, elas viram Jesus falar e andar e comer entre eles. Então esse é o momento em que Jesus cumpriu sua maior promessa. Jesus havia prometido, se vocês se lembram, por diversas vezes, ele prometeu que o seu corpo seria destruído, mas 3 dias depois se levantaria. Ele prometeu isso. O sepulcro e a morte não podiam contê-lo. Nós lemos que Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos, quer dizer, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. Na Bíblia tinham outros que morreram e ressuscitaram, tem alguns exemplos, mas estes vieram a morrer novamente. Jesus é o primogênito, quer dizer, o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E se nós cremos nisso, nós também cremos que nós também um dia experimentaremos a mesma coisa, mas ainda não cheguei nisso. Ali, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a derrota de Satanás foi absoluta. A vitória foi completa e irrevogável. A ressurreição de Jesus foi tão poderosa que ele libertou do poder das trevas todo aquele que confessar o seu nome como Salvador e colocar sua fé na pessoa dele e na sua obra na cruz. Eu estava lendo essa semana e eu encontrei uma citação que assim me deixou com pelo arrepiado. Escutem essas palavras a respeito daquilo que Jesus fez na sua ressurreição. Charles Martin, eu não coloquei aqui porque é longo, mas ele disse assim: quando Jesus saiu do sepulcro, ele deixou para trás as correntes e o cativeiro de todo o seu povo, escravidão, toda forma de vício, todo pecado. E quando ele entra em nossas vidas, os cadeados abrem, as algemas caem por terra, as portas da cadeia são arrancadas das dobradiças, as barras de ferro cortadas ao meio. Prisioneiros que viveram suas vidas inteiras no cativeiro começam a exclamar e exaltar com todo o fôlego que eles têm em seus pulmões. Ele venceu. Jesus derrotou Satanás e a morte. Ele recebeu um corpo novo, ressurreto e glorificado. E hoje nós estudamos também, ele está exaltado e vive à destra do Pai que está no céu. Terceiro ponto, Jesus nos dará um corpo glorificado. Assim como nós lemos ali em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós aguardamos o retorno de Jesus e ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Jesus vai usar o seu poder soberano para fazer isso. Eu tenho aqui alguns trechos que eu gostaria de ler rapidamente, novamente em 1 Coríntios capítulo 15,
trecho melhor para você entender a respeito da ressurreição, tanto de Jesus quanto a nossa. Mas ali, mais para o final do capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 57, Paulo diz assim: escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. No instante, num abrir e fechar dos olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus não apenas ressuscitou, mas Ele um dia voltará e Ele nos dará um corpo glorificado. Um corpo restaurado, um corpo novo. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Ele tinha acabado no primeiro versículo a falar sobre como nos tornamos filhos de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Quando nós vermos Jesus Cristo face a face, o trecho diz que nós seremos como Ele, porque o veremos face a face. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar divinos, como algumas seitas vão dizer. Não quer dizer que você vai se tornar um pequeno Deus, não. Você vai se tornar semelhante a Jesus Cristo no sentido que você vai ter um corpo glorificado e você nunca mais morrerá. É assim. Não haverá mais pecado, não haverá mais condenação, mas assim você será identificado com Jesus Cristo. O grande teólogo J.I. Packer, falecido há 2 anos atrás, escreveu em um dos seus livros: ao ressuscitar os crentes, Deus completa a sua obra de redenção e não lhes dá apenas corpos remendados e improvisados, mas corpos novos, preparados para criaturas novas. Deus vai nos dar um corpo parecido com esse, mas diferente. Haverá um certo sentido em que reconheceremos uns aos outros, porque até os discípulos chegaram a reconhecer Jesus Cristo visivelmente com o seu corpo ressuscitado e restaurado. Haverá essa ligação com o nosso antigo corpo, mas o nosso corpo será totalmente novo, restaurado. Novo no sentido de que não haverá mais doença, não haverá mais fraqueza. Não significa que vamos ser exatamente como Jesus, mas a imagem de Deus em nós será completamente restaurada. Esse teólogo J.I. Packer, naquele mesmo livro, também escreveu: meu corpo novo se sentirá e se comportará como um Rolls Royce. Provavelmente um dos carros mais luxuosos que ainda existe. Existem talvez mais uma ou duas marcas, mas um carro que vale $500 mil para lá, certo? Um carro caríssimo, um carro de bilionários e pessoas riquíssimas. E ele diz: o meu corpo novo vai ser assim, certo? Novo, não haverá mais doença. Meu joelho está todo arrebentado depois de jogar basquete essa semana lá no Lar Davis com os meninos, com o Márcio. Caí no joelho que eu já tinha machucado 2 anos atrás.
E quando eu estava estudando essa semana, eu fiquei pensando, rapaz, eu vou poder jogar basquete, viu? Eternamente, e eu não vou sentir mais essas dores. Isso para mim é fantástico, eu não sei para você, eu gosto muito de jogar basquete. Meu querido, o que eu quero dizer com isso é que o seu futuro é um futuro físico. Pense sobre isso um pouquinho. O seu futuro é um futuro físico. Seu corpo importa. Mas o corpo ressuscitado será infinitamente melhor do que este corpo. As doenças, como hoje temos muitas pessoas aqui da nossa igreja que estão doentes. Eu penso que devemos ter entre 30 e 40 pessoas que estão em casa, ou doentes, ou com alguém na família doente, pelo que nós vimos aí nos grupos. Essas doenças não mais nos afligirão. Não vamos sentir isso, não fará mais parte da nova realidade. O nosso corpo será como o corpo glorificado de Jesus, livre de todo mal, toda doença, e melhor do que tudo, livre da morte. Outra coisa que eu ouço às vezes em cultos fúnebres, tentando desconstruir aqui algumas ideias erradas, viu, irmãos? Alguns dizem que o falecido está em seu descanso eterno. Isso é verdade em alguns aspectos. Há um sentido bíblico em que nós entraremos num descanso eterno. Mas outros chegam ao ponto a dizer, chegou no destino eterno, né? Chegou onde era para chegar, agora está na eternidade. Mas isso é apenas parcialmente a verdade. O crente que foi enterrado ou cremado não está hoje em sua condição final, ou seu estado final. Por quê? Porque quando nós morremos, algo terrível, algo estranho acontece. A nossa alma é arrancada do nosso corpo de uma forma que não é normal, não é natural, é resultado do pecado. O corpo é enterrado, a decomposição, e a nossa alma estará na presença de Deus. Nós lemos sobre isso, mas será que essa é a eternidade que nós almejamos? Será que nós vamos ter uma vida eterna onde a minha alma vai ficar em algum lugar flutuando entre o físico e o eterno de uma forma estranha? Há aqueles que pensam que nós teremos asas como os anjos, ou pior ainda, que nós ficaremos flutuando entre as nuvens, tocando harpas, né? Gente, que conceito mais maçante, né? Eu não quero uma vida eterna dessa. E graças a Deus a nossa vida eterna não é assim. Nós apenas alcançaremos o nosso estado final quando tivermos corpos ressuscitados, restaurados. Quando Deus fizer novo céu e nova terra. Quando tudo do passado tiver sido eliminado, a dor, a tristeza, a morte, toda maldição sobre a terra, tudo isso vai ser destruído e removido. Paulo diz que o nosso corpo se vestirá de imortalidade. E assim a morte e o sepulcro serão vencidos permanentemente. Gente, eu não sei de você, mas se há uma verdade que me anima no cristianismo, é essa ideia. De que isso não é o final da história. Que os meus entes queridos que já faleceram, que um dia eles ressuscitarão. E nós teremos comunhão, nós viveremos juntos por toda a eternidade. Assim a morte e o sepulcro serão vencidos. Nós devemos ficar tão animados com essa notícia quanto ficamos quando o nosso time ganha um campeonato. A gente tem a tendência de pular, de gritar, de se animar, de fazer festa. Qual foi a última vez que você fez uma festa se lembrando de que a morte não é o final da história? Mas não é apenas isso. As últimas palavras do credo dizem: creio na vida eterna. A vida eterna. Nosso conceito sobre a vida eterna muitas vezes é distorcido.
por causa daquilo que nós assistimos, às vezes por causa daquilo que nós lemos ou até mesmo ouvimos. No mínimo, nós temos uma visão bem limitada a respeito da vida eterna. Mas a verdade é que Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos saber a respeito da vida eterna. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos hoje. Tem muita coisa que a gente não sabe. Muitas perguntas que eu tenho para fazer para Deus. Muitas pessoas que eu quero ver. Mas Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos hoje. E depois a gente vai receber o resto. E a gente vai entender melhor. E a gente vai experimentar aquelas maravilhas que estão por vir. Vamos olhar em dois trechos em Apocalipse. Porque interessante que a gente hoje na Escola Bíblica Dominical estamos encerrando os primeiros 3 capítulos de Gênesis. E na verdade o final de Apocalipse poderia ser o outro lado, né? Os primeiros 3 capítulos de Gênesis e os últimos 3 capítulos de Apocalipse são como se fossem aparadores de livros, né? Que suportam toda a história humana. Os primeiros 3 capítulos vão falar sobre o Deus eterno que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem, mas o pecado entrou, destruiu tudo. Deus amaldiçoou a terra, a própria criação. E ao longo de todas as escrituras nós vamos encontrar o mal cada vez mais prevalecendo, ao ponto de Deus enviar o seu Filho a fim de resgatar o ser humano do seu pecado. Mas no final aqui de Apocalipse, digamos que é o aparador desse lado, porque é o fechamento da história de redenção, é a consumação, é a conclusão, e é na verdade aquilo que nós almejamos. Aqui nós encontramos o estado eterno. Então a vida eterna. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4. Eu não coloquei no telão, então vocês vão ter que ler comigo. Apocalipse 21, de 1 a 4, o apóstolo João, nessa visão que ele tem, ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os homens. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E veja no próximo capítulo, os primeiros 5 versículos do capítulo 22. João escreve: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Eu grifei isso na minha Bíblia, gente. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o adorarão, verão o seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite e não precisarão nem de luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus.
Muita gente não gosta de ouvir isso, mas nós vivemos num mundo que está debaixo da maldição de Deus. As pessoas não gostam de ouvir essas coisas sobre maldição. Até tem muita igreja aí que tem essas correntes para quebrar a maldição e tudo quanto é tipo. Gente, até Jesus voltar, até Jesus restaurar todas as coisas, nós estamos debaixo da maldição. Isso é fato. Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra ao ponto de ser difícil o homem cultivar o solo. Ele amaldiçoou o ser humano ao ponto deles morrerem. Deus amaldiçoou a criação. E nós, toda vez que nós olhamos ao nosso redor, quando vemos paredes molhadas e mofadas desse jeito, nós nos lembramos que isso é resultado da queda. É resultado de um mundo quebrado e imperfeito. A vida eterna, meus queridos, será uma reversão total da queda e maldição debaixo das quais hoje vivemos. A vida eterna será uma reversão total da queda e maldição debaixo das quais hoje vivemos. E aqui nós temos 3 pontos também. Esses serão um pouco mais rápidos. Primeiro, nossa vida eterna não será no céu. Eita, pastor! Agora o Senhor mexeu com minha fé, né? A gente sempre ouve isso, a vida eterna é o céu, nós vamos para a casa do Pai. Mas aqui em Apocalipse, pelo menos em capítulo 21, nós lemos que a cidade celeste, que é a Nova Jerusalém, é o céu, que aquilo descerá. Como assim que o céu vai descer? Aqui nós encontramos o conceito de que Deus fará sua morada entre os homens. Que o céu descerá, estará presente na nova terra. O novo céu e nova terra quer dizer que o céu e a terra se encontram. Esse professor de teologia que eu mencionei, um livro que ele escreveu, o título é assim: O céu é um lugar na terra. Tem muita gente que vê aquilo e pensa que é heresia, né? Mas a ideia que ele estava chamando a atenção é que a nossa vida eterna, o estado eterno, não é ali num lugar distante, separado, que foi criado para os anjos, morada de Deus, mas Deus nos criou como seres terrestres, físicos, corpo físico. E Deus não vai nos deixar numa eternidade separada de um lugar por qual Ele nos criou. Haverá uma reversão total da queda e da maldição debaixo dos quais vivemos. Ali no capítulo 21, versículo 2, diz: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Imagine essa cena, nessa visão que João teve. Ele vê o céu descendo. O céu vindo ao encontro da humanidade. Já tivemos um pequeno vislumbre disso, quando Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas haverá um dia em que o céu e a terra se conectarão e será um lugar só. Essa é a nossa esperança. Aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, ao morrer, sim, irá para o céu. Se você morrer hoje, você estará na presença de Deus, se você crê em Jesus como Salvador. Mas esse não é o seu destino final. Seu destino final é novo céu, nova terra, algo restaurado. A morte separa o nosso corpo físico da nossa alma e nós partiremos para um lugar temporário, mas a nossa vida eterna, o nosso estado eterno é diferente. Mais uma citação aqui do meu professor. Nós não esperamos apenas aquele dia quando iremos para Deus, mas fundamentalmente almejamos aquele dia final em que Deus virá morar conosco. Gente, que maravilha pensar que Deus vai morar aqui conosco, em nosso meio. Então não pense sobre o seu céu, ou sobre o seu futuro, sua eternidade, como sendo
ali nas nuvens, flutuando, feito anjo, com asas, tocando harpa. Não, meus queridos, nós somos criaturas terrestres. Nosso futuro é a terra, é uma nova terra. Assim como nós teremos um corpo novo, ainda haverá uma ligação com o corpo antigo. A terra também. Ainda haverá uma ligação com aquela velha terra, mas será uma terra nova. Não haverá mais maldição, em canto nenhum. Tudo será como no início. E aqui o segundo ponto: nossa vida eterna será como um novo Éden. Um novo Éden, só que melhor. Adão e Eva viveram no jardim do Éden, o original, né? Mas quando pecaram, o que aconteceu? Foram expulsos. Nós vimos isso hoje na EBD. Eles foram expulsos, banidos do jardim. Não podiam mais ter acesso àquela árvore da vida. O jardim do Éden era um lugar maravilhoso, um lugar frutífero, um lugar de bênção, de abundância. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos desse lugar maravilhoso. Foram expulsos da presença de Deus. E nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele um dia vai restaurar todas as coisas. Meus queridos, nosso futuro será um novo Éden, só que muito, 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 muito melhor. Como assim? Deus mesmo estará presente. Sim, Deus andava no jardim, como nós lemos, mas, vou chegar no último ponto, mas além disso, Ele vai remover toda a tristeza, doença, morte e dor, todos os vestígios do velho Éden, onde a queda aconteceu. Nós vamos viver no novo Éden, só que infinitamente melhor. Por quê? Porque Deus mesmo estará presente em nosso meio. E aqui eu vou ler um último trecho, Apocalipse 21:3. Quase o último trecho, tem mais um depois. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os homens. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. E também, como já lemos também no versículo 5 do capítulo 22, ali não haverá mais noite, e não precisará nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Gente, a maior e melhor parte da vida eterna não será corpos renovados e restaurados, nem a destruição da morte, nem a remoção da tristeza e dor. São coisas maravilhosas que temos para esperar. Mas a melhor parte da vida eterna é que Deus estará presente conosco. Haverá uma restauração. Aquilo que o pecado separou, agora será restaurado. Haverá a consumação da grande história da redenção. A descrição de João sobre essa cidade celeste, sobre o céu, você pode encontrar ali no capítulo 21, nós não temos tempo para ler tudo, mas ele descreve assim: muralhas feitas de jaspe e de cristal, alicerces de pedras preciosas, ruas de ouro sobre quais andaremos, portões de pérolas, e um rio cuja água é a água da vida. Melhor ainda, a árvore da vida, que suas folhas serão a cura para as nações. Aqui nós, como eu falei, é o outro lado da queda. O que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden por causa da árvore da vida, agora vamos encontrar novamente presente na vida eterna. A árvore da vida estará ali. Isso é bom, mas nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Ele estará conosco para nunca mais ser separado de nós. O autor
Randy Alcorn escreveu um livro chamado O Céu. Infelizmente não foi traduzido ainda em português, mas um livro fantástico sobre o céu. Ele disse assim: comeremos, beberemos, trabalharemos, louvaremos, aprenderemos, viajaremos e experimentaremos muitas coisas que experimentamos agora. O que desaparecerá não é a terra nem nossos corpos, mas o pecado, a morte e a maldição. Pensa sobre isso por um instante. O que vai ser removido não é essa terra. Isso é uma doutrina falsa de que é a terra ou que é físico, é de onde vem o mal. Essas coisas foram criadas por Deus e são boas. Então, o que precisa ser removido é a maldição, é o pecado. E Deus fará tudo isso para a sua glória. Eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Em conclusão, João 3,16, Jesus mesmo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, é essa a vida eterna que nós almejamos, é essa a esperança cristã. Que um dia Deus vai fazer tudo de novo, Ele vai remover o mal, vai remover o pecado, vai remover a doença, a morte. Nós vamos poder jogar basquete, futebol, sem nos machucarmos. Vamos trabalhar de forma que glorifique a Deus e de forma que seja prazerosa. Por quê? Não será mais difícil cultivar o solo. A maldição será removida. Ali, nessa vida eterna, não haverá nenhum lugar onde a maldição anterior irá tocar. Gente, para mim, eu fico animado, empolgado, mais do que qualquer outra coisa, ao pensar sobre essa realidade. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa esperança está alicerçada nessa verdade. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Se Jesus tardar em voltar, nós vamos morrer. Nosso corpo será separado da nossa alma, do nosso espírito. Mas a nossa esperança não é isso. A nossa esperança é que um dia Deus vai ressuscitar o nosso corpo, certo? E não apenas isso, mas haverá uma vida eterna, onde o céu descerá, e Deus fará morada conosco, e nós viveremos eternamente. Nova terra, novo céu, uma coisa só, um lugar só, e Deus estará em nosso meio. Eu não sei quantos anos mais de vida eu tenho. Depois do que eu passei no ano passado, é engraçado porque fui eu que tive esse sonho, mas no final do ano passado eu falei para minha esposa, eu tive um sonho, e no sonho eu ia morrer em 2022. A gente acha engraçado, né? Eu não dou muito valor a essas coisas, porque eu também tenho outros sonhos que não têm o menor sentido. Mas a morte deve ser contemplada por todo ser humano. Até você estiver disposto a encarar sua morte, você não está preparado para viver. Não sei quantos anos mais de vida você terá. 1 ano, 10 anos, 50 anos. Mas se você colocar sua fé em Jesus Cristo, na obra dele, morrendo na cruz para pagar o seu pecado, para perdoar o seu pecado, ele dá vida eterna. Se você confia que Jesus não apenas morreu, mas que ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você será salvo. Você terá vida eterna. Gente, essa é a nossa esperança como igreja. Se nós tirássemos essa verdade da nossa fé, a gente poderia fechar as portas dessa igreja, porque a nossa fé seria vazia, como Paulo diz, seria uma fé vã. Apenas a esperança da vida eterna nos ajuda a encarar o nosso último inimigo, que é a morte. Apocalipse 21, 27. Porém nela, quer dizer, nessa cidade celeste, nova terra, não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro.
Esse cordeiro é Cristo, é Jesus. O seu nome está no livro da vida, hoje à noite? Há uma maneira fácil de saber. Se você crê em Jesus Cristo, você o confessa como Salvador, você se arrependeu do seu pecado e você hoje coloca toda a sua fé em Jesus Cristo. Se você tem feito isso, seu nome está escrito no livro da vida. E você terá o privilégio de entrar nessa vida eterna. Mas se não, meu querido, esse é o dia do seu arrependimento, da sua conversão. Esse é o dia para você deixar a sua velha vida para trás e colocar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador. E assim você pode ter certeza que o seu nome está ali no livro da vida. Se você confessa Jesus como Salvador, não há dúvida, seu nome está no livro. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por toda essa história que temos estudado sobre quem Deus é, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado através das Escrituras de onde vem o pecado, de onde vem todo esse mal, de onde vem a morte, Pai, as doenças, as tragédias, as guerras. Senhor, sabemos que essas coisas não fazem parte de uma criação perfeita, mas fazem parte de um mundo que está quebrado. Então, ó Deus, renove a nossa fé, encha o nosso coração de esperança ao olharmos para o futuro e sabermos que o Senhor um dia restaurará todas as coisas. Senhor, eu não sei quando será a minha morte, quando o Senhor Jesus Cristo voltará, eu não sei quando isso vai acontecer, mas Pai, eu quero estar preparado, eu quero viver hoje, já tendo contemplado a minha morte e sabendo aquilo que está por vir. Mas Senhor Deus, não deixa que eu fique calado, mas que eu fale essa verdade para as pessoas ao meu redor. Ó Deus, nos dê ousadia para falar a mensagem do Evangelho com as pessoas perdidas, nas nossas famílias, nas nossas vizinhanças, no nosso trabalho, onde quer que seja, ó Deus. Nos capacite, nos dê palavras para falar com clareza essa mensagem do Evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, que elas também venham a experimentar a esperança que nós temos por causa da ressurreição do corpo e da vida eterna. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.